A pergunta do evangelho de hoje é um tanto desconcertante. É a pergunta fundamental do nosso seguimento a Jesus. Sim, porque a pergunta é sobre a identidade de Jesus. Quem é Jesus? Jesus está andando com os discípulos e escolhe com uma intencionalidade que Mateus não explica, mas que a gente precisa recuperar, um lugar bem específico para fazer a pergunta mais importante do evangelho inteiro, digamos assim. Cesareia de Filipe. Veja, Cesareia de Filipe não era Jerusalém, não era um lugar da peregrinação piedosa. Cesareia de Filipe ficava no extremo norte de Israel, na base do Monte Hermon, e era uma cidade dedicada ao deus Pan, o deus grego da natureza, dos rebanhos, e convenhamos, o deus da devassidão. Ali havia uma caverna enorme, um abismo, de onde nascia uma das fontes do Rio Jordão. E também havia um templo de mármore branco construído em homenagem a César Augusto. Ou seja, resumindo, era o epicentro do paganismo, do poder político e do culto aos ídolos. Uma verdadeira rocha de idolatria. E é exatamente ali, de frente para essa boca escancarada do abismo pagão, que Jesus faz a pergunta: quem dizem os homens que é o Filho do Homem? Os discípulos respondem com a pesquisa de opinião da época. Veja como eles respondem. Uns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros Jeremias. Reparem que interessante, todas as respostas são boas, são respeitosas, são até religiosas. Ninguém xinga Jesus. Só que todas erram o alvo, porque todas o colocam na fila de outra pessoa. E Jesus não quer saber o resultado da enquete. Ele vira para o outro grupo e faz a pergunta que ninguém pode responder no lugar da gente. E vós, quem dizeis que eu sou? Isso é muito forte, viu, minha gente? Porque aqui o evangelho nos surpreende. O silêncio deve ter sido constrangedor nessa hora. Quantas vezes na nossa vida também nós nos sentimos assim? Nós adoramos falar sobre Deus na terceira pessoa. Adoramos citar teólogos, os santos, o que o Papa falou sobre Deus, o que o padre da minha paróquia pregou. Terceirizamos a nossa fé porque assim é seguro. Mas a pergunta de Jesus hoje é direta, é cortante, é para nós. E vós? Eu não quero saber o que o padre, o papa, o teólogo, o escritor disse. Não, e vós? Quem dizeis que eu sou? Esse e vós nos arranca do esconderijo da multidão, nos coloca diante de Jesus. E por isso essa pergunta é um tanto apavorante também. Essa segunda pergunta de Jesus muda completamente de categoria. Porque, vejam, a primeira é uma pergunta sociológica. Quem é a sociedade aqui? O que é que eles dizem? A segunda é uma pergunta existencial. E é Simão quem responde, sozinho, na frente de todo mundo. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus devolve de um modo que, se a gente prestar atenção no fundo semítico da frase, é de uma densidade impressionante. Jesus diz: não foi a carne e o sangue que revelou aquilo, mas o Pai que está nos céus. Veja, carne e sangue, para quem pensa em hebraico, minha gente, carne e sangue era a expressão que os judeus usavam para falar do esforço puramente humano. Ou seja, a dedução, a inteligência, o cálculo. Jesus está dizendo sem meio termo: Simão, você não chegou aqui pensando. Você não chegou aqui por suas próprias forças. Você chegou aqui porque recebeu. Foi um outro que colocou essa resposta na sua boca. E aí vem o nome. Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. No grego existe um joguinho de palavras. Petros e pedra. Petros, Petra, que soa elegante na tradução, mas que provavelmente nem existiu na boca de Jesus, porque ele falava aramaico.
E em aramaico as duas palavras são a mesma, kefa. Não tinha trocadilho ali nenhum. Tinha uma identificação direta, quase brutal. Você, Simão, pescador de temperamento instável, que daqui a poucos versículos vai ouvir de mim para trás, Satanás. Você, Simão, você é pedra. Não porque seja o mais talentoso do grupo, o mais inteligente, o mais capaz, não. Mas porque você foi o único que se calou o suficiente para deixar o Pai falar por dentro dele. Veja como a nossa lógica... Hoje mesmo eu estava escutando uma pessoa, a gente uma conversa, eu prestando atenção assim, como a nossa lógica é distante da lógica de Jesus. Como a escolha dele é distante da nossa escolha. Ele escolhe Pedro, que não é o mais inteligente, que não é o mais capaz. Não é. Mas escolhe porque Pedro, ainda que instável, ainda que impossível, mas Pedro permite o Espírito agir nele. E ele fala, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. É a profissão de fé poderosíssima, a profissão de fé petrina de Pedro. E aqui a gente esbarra de novo na geografia da cena. Porque Jesus diz, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Reparem que a imagem é defensiva, não é uma imagem ofensiva, viu? Portão nenhum ataca ninguém, de jeito nenhum. O portão se defende, o portão é uma defesa. Quer dizer, é a igreja que avança contra a morte e ao mesmo tempo é a morte que recua. Jesus finca essa promessa bem em cima da boca do abismo pagão em Cesareia de Filipe, onde os gregos e cananeus, durante séculos, acreditaram morar o limite definitivo da vida humana. Ele está dizendo com todas as letras e no lugar mais simbólico que poderia escolher, esse limite acabou de mudar de dono. O limite da vida humana agora é outro. Meus irmãos, essa pergunta que Jesus faz no Evangelho de hoje, ela pode nos colocar em crise, inclusive. Sim, porque não é uma pergunta qualquer. E por isso ela não deve ser respondida simplesmente com dados, com a frieza de números, com a técnica. Não, não. A pergunta vai no fundo da nossa consciência, do nosso afeto. A resposta não é simples, não é fácil. Se nós fôssemos honestos, nós saberíamos que teríamos que demorar. Saberíamos que não dá para responder rapidamente essa pergunta ou responder com respostas prontas. E vós, quem dizeis que eu sou? Eu sou quem para você? Que pergunta, minha gente, que pergunta, que se a gente parar, se a gente olhar para Jesus mesmo, ela tira um pouco o nosso chão. Pedro responde essa pergunta, mas ele responde na força do Espírito, porque só o Espírito poderia dar essa resposta, só o Espírito. Há uma velha e bela lenda sobre Pedro, registrada no romance histórico Quo Vadis. Conta-se que durante a perseguição do imperador Nero, os cristãos convenceram Pedro a fugir de Roma para salvar sua vida. E quando Pedro estava fugindo, já na Via Ápia, de madrugada, ele encontra-se com Jesus caminhando na direção oposta. E ele carregava ali a cruz, voltando para Roma. Enquanto que Pedro fugia, Jesus voltava. Pedro, assustado, pergunta, Quo vadis, Domine? Aonde vais, Senhor? Aonde vais? E Jesus responde, vou a Roma para ser crucificado outra vez. E naquele momento, o velho pescador compreende, ele dá meia volta, retorna a Roma e aceita o martírio. Essa é a nossa pedra. Um homem que teve medo, que fugiu, que negou Jesus 3 vezes, mas que sempre voltava por amor. É impressionante como Deus age na nossa fraqueza. A força de Pedro nunca foi a sua perfeição, foi a sua capacidade de chorar seus pecados e se deixar amar pelo Cristo. Essa também deve ser a nossa força. E por que Pedro volta para Roma para ser crucificado? Porque ele enfrentou essa pergunta com todo o seu ser.
Para um cristão, essa talvez seja a única pergunta importante, a única pergunta determinante no seguimento a Jesus Cristo. Quem é Jesus para mim? Quem é Jesus para mim? A verdade é essa. Se a gente não enfrentar essa pergunta com todo o nosso entendimento, com toda a nossa disposição, não adianta. Jesus continuará sendo uma personagem do passado, sendo uma lenda, que pode até fazer parte da minha história, mas não tem a centralidade, a primazia da minha vida. Por isso, nós somos chamados, neste 21º domingo do tempo comum, a olhar para Jesus e se perguntar honestamente, de verdade, quem és tu, Jesus? Quem é Ele na minha vida? Quem é? E a gente não deve responder, por favor, não responda. O padre falou que Ele é. Minha mãe sempre dizia que Jesus... Não, é porque eu vi num vídeo que explicava lá direitinho, eu vi num livro. Não. Não, pergunte a você mesmo, de verdade, quem é Jesus Cristo para mim hoje, nessa fase da minha vida? Quem é Ele? Quem é? E se a resposta vier gaguejando, tudo bem. Pedro também gaguejou pelo resto da vida inteira, e mesmo assim recebeu as chaves, e mesmo assim foi crucificado por amor a esse Jesus. Isso não é a brincadeira, minha gente. Isso não é. A verdade, e me perdoem dizer, ou a mentira da nossa vida está nessa pergunta, na resposta dessa pergunta. Olhemos esse evangelho. Olhemos essa pergunta com a seriedade que ele exige. Que a Virgem Maria, aquela que Isabel chamou de bem-aventurada porque creu, sem pedir a opinião de ninguém, sem esperar a validação de plateia nenhuma, nos alcance a graça de responder também com essa mesma liberdade. Coragem, meus irmãos, a rocha já foi escolhida e as portas do inferno, apesar de toda aparência em contrário, já perderam essa queda de braço. Assim seja. Amém. Meus caros amigos, eu peço a você que compartilhe o nosso podcast. Copie o link, envie para alguém que precisa ouvir essa palavra. Durante esses últimos dias aqui em João Pessoa, nós vivenciamos a 17ª edição da peregrinação de Nossa Senhora da Guia, a Padroeira de Patos. Foi uma grande alegria. A todos vocês, uma ótima semana, um grande abraço e até o próximo episódio, se Deus quiser.